Gente, eu caí. Boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Minha conexão deu uma instabilizada. Mas agora acho que vai dar certo. Vamos que vamos. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, hoje de desfraude respeitoso, de desfraude consciente, tá? Eu ouvi uma frase muito legal de uma educadora parental e eu quero falá-la para vocês aqui. Ela fala assim: o desfraude é o resultado da conversa entre a sua criança e o corpinho dela. E isso não te diz respeito, porque não é sobre você. E é isso. Desfraudar, gente, é uma coisa que quem faz é a criança. A gente não tem nada a ver com isso. Então, primeira coisa que eu quero que vocês aprendam nessa live é: vamos sair do como que eu faço para desfraudar o meu filho? Eu não desfraudo. Como eu não faço dormir, como eu não faço comer, tá? Eu não desfraudo. A gente, tá desregulando os nossos filhos, tá fazendo com que eles desaprendam coisas que eles vêm prontos de fábrica desde que eles nascem. Quando a gente fala pra eles, toma só mais essa colher aqui. Quando a gente fala pra eles, não machucou não, foi só o susto. Quando a gente fala pra eles, vai fazer xixi sim, que você tá com vontade. A gente tá desregulando eles o tempo todo, desde que a gente começa a falar essas coisas. E com essas frases que a gente ouviu muito na nossa infância, a pessoa que ouve isso vai se desconectando cada vez mais das suas próprias necessidades e das suas próprias sensações. Quantos de nós aqui não sabem a hora de parar de comer? Quantos de nós aqui seguram o xixi o dia inteiro? Trabalha segurando o xixi? Quantas de nós, principalmente as mulheres, têm constipação intestinal? Milhões de corações. Então, quer dizer, nós fomos desregulados na sabedoria da natureza, que a gente nasceu pronto, sabendo tudo que a gente queria e que a gente necessitava naquele momento. Todas as vezes que as nossas necessidades não eram atendidas. E a gente está fazendo a mesma coisa com os nossos filhos, né? Então a gente precisa confiar, gente, que o desfraude vai acontecer com ou sem você. Você nunca viu um ser humano de 30 anos, sem nenhuma patologia neurológica, sem o que use fralda, né? A gente tem que ter tido um acidente, a gente tem que ter alguma doença neurológica. Não, todo mundo para de usar fralda, é assim? E a gente não precisa tirar. A gente tem no Brasil uma cultura muito grande de desfraude, né? O desfraude coletivo é muito comum nas escolas, em todas as escolas. E em países como o Canadá, por exemplo, a gente tem fraldas tamanho 8, tamanho 13, tamanho 15. Então, eu quero começar essa live conversando com vocês o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês respondam aqui pra mim, nos comentários, com que idade vocês pararam de fazer xixi na cama? Com que idade vocês ainda faziam xixi na cama? Eu parei adolescente. Então, eu quero que vocês também comentem aqui, por favor, com que idade até que idade vocês fizeram xixi na cama? Porque do desfraude diurno vocês não vão lembrar. Escreve pra mim, gente. Principalmente quem tiver uma história bem bizarra de ter feito xixi até muito tarde. Escreve pra mim aqui nos comentários. 9, eu fui, sei lá, 14, 15, talvez 16, 13. Vai, coloca aí. Vai, coloca, gente. Ninguém vai julgar ninguém. Todo mundo aqui parou tarde, eu tenho certeza absoluta. 12. Não lembra. Quem não lembra geralmente não teve tanto problema com isso. Não é dor da pessoa. Nem sei o que tá fazendo nessa live, porque deve estar tudo lindo na casa da pessoa. 11. Estão vendo? Estão vendo como são muitas? 11 de novo. Agora, 12. Agora, eu quero que vocês respondam pra mim. Com que idade vocês achavam antes, porque vocês vão aprender hoje que não, mas até hoje vocês achavam. Eu também, Raquel, se eu sonhar eu ainda faço. Quando eu passei no concurso da polícia, na noite da prova, eu fiz xixi na cama, casada. A gente atribui muito isso a gente da parentalidade, e que tem esse viés de acreditar
no corpo, nas doenças como uma resposta do corpo para alguma coisa, a gente fala muito do controle. Esse escape, ele tem muito a ver com o controle. Eu estava toda controlada, extremamente controlada nos meus estudos até a prova. A prova passou, eu relaxei, mais ou menos isso. Agora eu quero que vocês me falem aqui nos comentários com que idade vocês achavam até hoje que os filhos de vocês deveriam estar desfraldados à noite. Porque vocês concordam comigo que enquanto nós ainda fazíamos xixi na cama, chamaram... que a gente, né, falaram que a gente tinha enuresia noturna, mas vocês concordam que a gente só não estava desfraldado? Principalmente os que faziam muito frequente. Eu até lá para os meus 7, 8, 9, eu me lembro que eu fazia todos os dias. Eu lavava os meus lençóis, porque esse era o meu castigo, todos os dias como punição por ter feito xixi na cama. Então, eu não estava desfraldada ainda. Nossa, mas 7 anos, sim, eu não estava desfraldada ainda. Pensa que sonho se existisse fralda. E se eu pudesse ter dormido e acordado sequinha todos os dias, que delícia. Ei, Mari. Então, coloquem aí pra mim. Com que idade vocês achavam que os filhos deveriam estar desfraldados? Só pra gente ver o quanto distou a expectativa da realidade. Exatamente. 4, 5, né? Se não, tem alguma coisa errada, né? Essa criança tem algum problema. É assim? 4. Não, nem chegou no 5, gente. Alguém fala 5. Só 4. Vocês estão vendo como a gente cria expectativas irreais? 3 noturno, Lelê? Não. 3 noturno, gente. Dá não. Pelo amor de Deus. Tá vendo como a gente tem expectativas irreais? 2, Raquel. Vocês estão muito sem noção. Não tem condição. Tá vendo? Então, quer dizer, nós não estávamos desfraldados, mas a nossa fralda foi retirada, né? Desfraude pensando na palavra, no significado pra gente, mãe, de desfraude, que é, sou capaz de controlar os meus esfíncteres. Não estávamos capazes, não éramos capazes, e nos tiraram as fraldas, né, assim? Tá? Então, o que é um processo, o que é necessário num processo de desfraude consciente, gente? No qual a gente vai respeitar essa criança. A criança é protagonista, a gente é só coadjuvante. A gente compra o piniquinho, mais nada, mais nada. E a gente vai falar mais umas coisinhas mais pra frente, mas é por aí. Noturno, Lili. Mas mesmo assim, né, as expectativas são reais, 4, 5, e a gente teve relatos aqui, até acho que eu fui a mais velha que relatou. Gente acima de mim deve ter tido, sim, fazer xixi na cama até mais velha, mas não teve coragem de contar, tá? Duvido que eu sou a mais velha aqui que fez xixi. Exatamente, Mari. A fralda é deixada, largada, não é retirada, né? A criança que não quer mais, que não precisa mais. A nossa professora, a minha e da Mari, fala uma coisa muito legal de desfraude. Ela fala que a fralda, a criança está desfraldada no dia em que a fralda está cumprindo a função de calcinha ou cueca. O dia que a criança baixar, sentar no vaso, fizer vestir de volta, sair, pronto. Pode tirar a fralda, porque a criança tá pronta. Desfraldada. Tá? Então, né, esse desfraude ele vai visar uma independência da criança que busca autonomia o tempo todo, gente. A criança tá sempre olhando a criança mais velha, tá sempre olhando o irmão mais velho, tá sempre querendo imitar a gente, sempre querendo imitar o mais velho. Quem aqui não tem filho de 4 anos que já tá falando que tá com quase 5? Façam coraçõezinhos aí, pessoas que têm filhinhos de 4 anos que estão assim, 4 anos e meio, que tá assim, quantos anos você tem? Quase 5. Lembrem de vocês, como a gente queria ser mais velho. A gente sempre queria ter 18, a gente sempre queria ter 15. Por algum motivo, a gente queria ter sempre uma idade acima do que a gente tinha de verdade, né? Então, a criança, ela busca independência desde o minuto que ela nasce. Tem um estudo de neurociência que fala que as crianças lá no berço, quando nos veem andar, a área a área do andar dela cerebral ativa em ressonância. Só de nos ver. Quer dizer, ela já sabe onde ela tem que ligar para andar. Ela só não é capaz de andar ainda. Desfraude é uma sinapse. É simplesmente uma sinapse que acontece. Então, o dia que essa sinapse acontece, essa criança é capaz de ir ao banheiro. Enquanto essa sinapse não acontece, ela pode até ser treinada para fazer, como um treinamento de sono. Mas não significa que ela era capaz de fazer, que ela tinha maturidade neurológica para fazer ainda. E a gente vai ver mais à frente que isso tem consequências graves, muito graves. Tá? Então, não ceder à pressão cultural, aquele negócio que eu falei do Canadá e a diferença que a gente tem aqui dos desfraudes coletivos na escola, né? Os menininhos todos são desfraudados ao mesmo tempo, levados pro banheiro ao mesmo tempo. Então, não só a criança tem que tirar a fralda na hora que a escola quer, como ela só pode fazer o xixi, liberar o xixi na hora que tá na hora de todo mundo ir.
Claro, gente, que eu entendo das dificuldades. É óbvio que não deve ser fácil levar individualmente criança a criança para o banheiro e etc. Mas cabe a gente, mãe, proteger os nossos filhos para que eles não sejam, né, vítimas disso, né? A Bia, por exemplo, foi solicitado que o desfraude dela fosse feito. E eu falei, não, a irmã dela vai nascer, ela não vai desfraudar agora. Eu vi que ela claramente não estava em condições. E, inclusive, é muito difícil uma criança, porque a gente tem 3 pilares, gente, para um desfraude bacana. A gente vai falar um pouquinho de cada um, mas a gente tem um pilar fisiológico, o pilar fisiológico motor, um pilar cognitivo, comportamental e um pilar emocional puramente. É muito difícil uma criança conseguir um desfraude bacana se ela tá num momento emocional difícil. Então, no meu caso, por exemplo, eu tava para nascer um bebê, mas eu vou ter, por exemplo, crianças que faleceu alguém da família, ainda mais num momento desse de pandemia. Eu tenho crianças que voltaram para fralda agora nesse momento de pandemia, uma separação dos pais e etc. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Outra coisa muito legal que eu preciso falar. Gente, desfraldar mais cedo ou mais tarde não é sinal de competência, não é sinal de inteligência, não é sinal de que a mãe é boa, que a mãe é ruim. Porque tem uma competição, né, gente? Eu não sei de onde é que tira isso, Senhor do bom Jesus. O meu desfraldou com 6 meses. O meu foi com 8. Não tem isso. A gente tende a achar, não sei se isso acontece em outros países, mas a mãe brasileira, tende a achar que a criança mais desenvolvida é mérito nosso. Não sei de onde é que a gente tira isso. Se andou rápido, sou foda. Se custou andar, meu Deus, como é que eu vou contar pra família que não tá andando ainda? Isso acontece com tudo. Com desfraude, com desmame, com tudo. Com chupeta, com andar, com falar, com tudo, né? Então é muito importante a gente parar de comparar, a gente parar de achar que isso é mérito de alguém, nem da criança e nem nossa. É simplesmente uma coisa natural, fisiológica e que vai acontecer independente de você. Aliás, vai acontecer melhor se você não atrapalhar. Tá? Que mais? Né? Pois é. Que mais? Então, vamos lá, gente. Então, em relação ao pilar fisiológico, o que é o pilar motor também? A gente tem alguns marcos que sinalizam pra gente que pode ser que a criança, dali pra frente, possa começar a demonstrar que os esfíncteres estão preparados para funcionar, né? Primeiro, gente, que é o seguinte, aos 18 meses se dá a inervação dos esfíncteres. Então, é impossível um desfraude antes disso, tá? Impossível. Porque nem nervo chegou ainda lá nos esfíncteres, anal e uretral. Então, é impossível. Primeira coisa que a gente precisa saber. Esse marco é muito importante, por volta dos 18 meses, um pouco antes ou um pouco depois. Segunda coisa é o seguinte, alguns marcos motores. A criança, quando está subindo escadas, sem ser um de cada vez, sabe? Quando vai um pé, o outro pé, outro pé. E não vai assim. Geralmente a criança começa subindo escadas assim, sobe um pé, vem o outro. Aí sobe um, aí vem o outro. Quando ela já sobe um, outro, e quando ela consegue pular com os 2 pés, é um marco de que a cintura pélvica, que é aqui a pelve dela, já tá formado o suficiente. Isso já significa que pode desfraldar? Que pode. Que está desfraldada? Não, isso é só um marco de que daqui pra frente eu posso ficar atento aos sinais, tá? Então, é o que eu falei, né? O controle de esfíncteres é só aquela sinapse. Aconteceu, pronto, fez o desfraude. Se a gente não fizesse nada, a gente ia saber certinho a hora. Tá? Então, o que a criança precisa ser capaz pra gente ter um desfraude? A criança precisa ser capaz de andar até o banheiro, sentar no vaso, já permanecer seca por horas com a fraldinha seca, retirar sozinha sua calcinha e sua cueca, ou a fraldinha, se ela tiver uma fralda calça, por exemplo, e entender comandos de 2 etapas, que é tipo, filho, vá ao banheiro e baixe sua cueca. A criança tem que ser capaz de conseguir fazer isso. Isso, em geral, só acontece aos 2 anos. Entender 2 comandos, tá? Saber comunicar o desejo. Esse é o principal sinal, que a gente chama de sinal maior. É saber comunicar o desejo de fazer o xixi. Não é assim, xixi e faz. Não é isso. Nessa hora ainda tá longe de acontecer. É a hora que eu falo assim, eu quero fazer xixi.
Aí tem muita gente que fala assim, eu preciso deixar o pinico na sala, eu preciso deixar o pinico perto, porque senão ele não dá tempo. Se não tá dando tempo, gente, não tá desfraldado. A criança desfraldada, ela fala, eu quero fazer xixi. Você espera só um pouquinho, filha, que a gente já vai. E você vai levando. E ela é capaz de segurar, espera só um pouquinho. Tipo assim, tá bom, vamos ao banheiro. Não tem que esperar, né? Óbvio, mas a criança vai segurando o xixi até o banheiro. Você chega ao banheiro, ela senta no vaso e faz o xixi. E ela não perdeu o xixi nesse meio do caminho. Essa é a criança que tá verdadeiramente desfraldada. Tá? Com relação, já falei isso. Com relação à parte comportamental cognitiva, tá? Então a criança, até que isso que eu falei de entender comandos e de comunicar, isso é do cognitivo. É porque no meu papel já estava errado. Então, a criança, ela imita, gente, comportamentos. Então, muita gente, tem muitos sites na internet e curso que ensina desfraude que fica assim, começa a fazer xixi de porta aberta. Que mãe aqui que faz xixi de porta fechada com privacidade? Por favor, levantei a mão. Qual mãe aqui tem toda a privacidade do mundo para fazer xixi em paz? Mãe já é um bicho que faz tudo de porta aberta, gente. Então assim, não tem que ficar forçando, sabe? Você pode até convidar. Você quer vir, mamãe vai no banheiro, você quer vir com a mamãe. Mas em geral, eles chegam lá antes da gente, quando a gente vai, sabe? Mamãe vai fazer xixi, só um minutinho. Eles passam correndo na sua frente e vão pro banheiro. Então, eles já estão ali. Lembra que eu falei do negócio do andar? Eles estão ali te olhando, te observando. Olha, xixi de adulto é assim. Que legal, eu quero fazer isso assim um dia. E aí tem uma coisa muito engraçada, né? Assim, ele faz no chão pra me pirraçar. Gente, sério, vamos lá. Quem que em sã consciência, qualquer ser humano que ia preferir chegar na sala, abrir a perna e fazer xixi pra pirraçar alguém? Ou de madrugada ficar desconfortável, acordar molhado, de madrugada, frio, com cheiro, só pra pirraçar alguém. Sendo que o maior prejudicado é você. Por favor, né? Por favor. Habilidade de dizer não. Mostrar interesse pelo processo de retirada de fralda. Então, pedir ou falar sobre, etc. E assim, gente, o grande problema é que o negócio é muito mais sutil do que a gente imagina. Se há um adulto, é igual a alimentação, se há um adulto com expectativas por trás daquele desfraude, esse desfraude pode estar sendo precoce. Aí você fala assim, mas ela já arrancava a fraldinha, porque estava incomodando, porque estava com suor. Ela arrancava a fraldinha porque ela estava desfraldada de verdade, ou ela arrancava a fraldinha porque tinha um adulto muito interessado em que ela desfraldasse logo ali dentro dessa casa. Lembrem sempre da fusão emocional. Essa criança está sabendo tudo o que você está pensando. Ela está sentindo tudo o que você está sentindo. Então, muitas vezes, ela vai estar ali só tentando te atender. E é essa tentativa de atender às expectativas do adulto, às necessidades do adulto, com cooperação da criança, que ferem a integridade dessa criança e acabam com a autoestima dessa criança. Porque eu preciso passar por cima de uma necessidade minha. Eu entendi que isso aqui era vontade de fazer xixi. Aliás, eu entendi que isso aqui não era vontade de fazer xixi. Mas eu vou fazer porque minha mãe fica feliz quando eu faço. Sabe? E eu vou lá fazer pra minha mãe ficar feliz. Então é muito sutil, é igual alimentação. Eles falam, né, de manter um ambiente neutro para alimentação e inclusive um rosto neutro para quando a criança come muito ou pouco, e determinados alimentos ela come ou não. É muito difícil isso, gente. Eu sei, eu também faço caras às vezes, assim, é difícil, muito difícil. Mas a gente precisa procurar ser o mais neutro possível, o mais neutros possível em relação a esses ritmos biológicos, sabe? Desfraude, sono, comida, porque não são coisas que a criança faz ou não faz porque quer ou não quer. Então é aquilo de, né, vai ter mais pra frente, a gente vai falar aqui de nunca punir nem premiar, nem uma coisa nem a outra, nenhum desses ritmos biológicos, porque nenhum comportamento na verdade, né, gente, mas nesses especialmente, porque a criança que fez xixi na cama não era capaz de fazer diferente. Então, pegar uma criança dessa e colocar pra lavar um lençol ensina várias coisas, ensina que tarefas de casa são coisas horríveis de se fazer e são punições. Ensina que eu não sirvo pra nada, porque nem controlar o meu xixi eu consigo. Ensina que a minha mãe só me ama quando eu faço tudo certo. Ensina que eu não sou capaz. Estão vendo a gravidade da situação? E eu nunca vou ser, porque uma coisa é falar assim, eu quero muito que você pegue essa caneca e coloque na pia. E aí um dia eu vou pegar e vou colocar na pia, eu vou poder ser premiada. Agora, se eu sou incapaz, eu não tenho os braços,
Pensa bem, todas as pessoas vão conseguir pegar a caneca. Na escolinha, por exemplo, que eles premiam muito, né? O xixi no vaso. Todas as crianças vão conseguir pegar a caneca e levar na pia. A criança sem os braços não vai conseguir. Nunca. Então ela nunca vai ser premiada. Estão vendo? Então, por exemplo, não estou dizendo que a criança nunca vai ser desfraudada. Vai. Mas talvez não naquele ano. Talvez não naquele semestre. Tem, Silene, que tem muita sabedoria. Mas a gente vai chegando lá. Todos nós erramos, né? Aqui, essa live, de novo, não vem aqui com o objetivo de pôr culpa em ninguém. Vem aqui com o objetivo de levantar... sugestionar, gente. Peraí, é por aí mesmo. Deixa eu ver. O que disso aqui que ela tá falando faz sentido pra mim? Né? E aí o emocional é aquilo que eu falei, né, gente? De estarmos no momento adequado. Não vamos cogitar uma coisa dessa se eu tô num momento... A não ser que a criança já esteja fazendo tudo por conta própria. Mas eu não vou cogitar uma coisa dessa no momento em que eu tô com muita dificuldade, que eu tô hiperreativa, que eu tô brava, que eu tô nervosa. E essa criança tem um escape, e eu brigo, e eu xingo, e eu fico irritada, e etc, né? Então a gente vai tentar fazer com que as coisas aconteçam num momento que seja bacana pra todo mundo, né? Bom, aí já falei das punições e das recompensas. E, bom, o desfraude feito assim... Ô Ju, você não tem que saber a hora de tirar. Você vai saber porque ele vai tirar. E não é a hora que ele tirar porque ele tá com calor, cheio de brotoeja, de calor nas costinhas. É a hora que ele fala assim, mamãe, quero fazer xixi. Aí você vai, leva ao banheiro, tira a fraldinha, ele senta e faz. Simples assim. Gente, simples assim. Simples assim. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, bonitinha. E aí, o que a gente vai fazer? O que eu fiz, por exemplo, na escolinha, que a professora queria, porque queria que a Bia desfraldasse, eu falei, olha, então nós vamos combinar o seguinte, eu vou comprar fralda calça, que ela nunca tinha usado, ela vai usar como se fosse uma calcinha, e toda vez que as amiguinhas forem ao banheiro, se ela quiser ir junto, você pode levar. E se ela quiser tirar a fraldinha, como se fosse uma calcinha, pode deixar ela tirar. E se ela fizer xixi, tá tudo bem. Eu só, por favor, não quero que premie nem que brigue. Claro que provavelmente não foi bem assim, mas assim eu pedi, assim eu fiz. Colocava ela todo dia de fralda calça pra ela ir pra escola. Nunca ninguém chegou me contando, hoje ela fez, então. Sim, pelo menos não valorizaram tanto assim. Devem ter valorizado lá, mas... E foi pouco tempo depois que a irmã nasceu, ela desfraldou sozinha. E não foi 100% consciente. Hoje eu vejo, ela tem uns escapes quando tá brincando, que todo mundo atribui ao fato de que, tá brincando muito, e aí esqueceu de fazer xixi, mas a minha professora já falou, e eu concordei plenamente, que assim, quando que a gente, no meio de um filme, não para o filme, no desespero, se para o filme e vai fazer xixi, ninguém faz isso. Então assim, ter o escape, e mais, o escape nem é um escapão, é um escapinho, ela percebe que molhou, e aí ela vai. Então quer dizer... Não foi precoce. Um pouquinho, mas foi precoce. E tá tudo bem, gente. A gente vai errar mesmo. Tô tentando fazer diferente com a segunda. Tá de fralda ainda, tá com 2 anos e vai fazer 4. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Não. Janeiro, fevereiro, março. Não, vai fazer 2 anos e 3, que é a idade que a Bia desfraldou. E vai até 5 se precisar. Ela vai até quando ela precisar. Então, o que mais, pessoal? Então, aí eu tava dizendo, dos desfraudes com punição, né, autoritários ou com recompensas, as consequências a gente pode ter enurese noturna até mais tarde do que devia, então assim, era pro negócio ter acabado mais cedo e não acabou. Pode ter acontecido com muitas de nós que escrevemos aqui, que fizemos xixi na cama até a adolescência. Prisão de ventre, né, constipação intestinal, que é super comum, porque a criança aprende a prender primeiro e depois ela aprende a soltar. Então, quando ela aprende a prender e ela ainda estava na fase de aprender a prender e não de aprender a soltar, e foi feito esse desfraude precoce, ela só aprendeu a prender. Então ela fica retendo fezes, retendo. O que gera no futuro uma outra consequência, que é a encoprese, né, que é a perda daquelas fezes líquidas, porque prende as fezes, vai prendendo. Essas fezes vão se desidratando ali no reto. Então elas vão ficando duras, impactadas, com dificuldade de sair. E as fezes líquidas que chegam depois vão vazando ao redor dessas fezes e acabam saindo lá no ânus. A criança fica com cheirinho, uma coisa extremamente desagradável. Acontece mais tardiamente, lá para os 7, 9 anos. Então, imagina isso como consequências para a autoestima, né? Das crianças. Incontinência urinária também. Então, incontinência fecal e incontinência urinária depois.
esse desequilíbrio da autoestima, né? Que, como eu falei, a criança vai se desconectando cada vez mais das necessidades dela. Ela não sabe mais que hora que ela tá com fome, que hora que ela tá com sono, que hora que ela tem que xixi, porque cada hora alguém tá falando o que é que ela tem que fazer e nunca é o que ela acha que ela tinha que fazer. E aí, consequências, assim, que bem mais sérias e muito mais à frente, que são repressão sexual, anorgasmia, ejaculação precoce. Olha só. Então, são consequências graves, tá? Então, agora dicas bem práticas, assim, de como iniciar o processo. Os cuidadores têm que estar envolvidos, de preferência em consonância com a escolinha, de preferência que fosse feito de forma individual com cada criança e não com a escola fazendo como faz, né? Que a gente jamais vilanize a fralda, a gente jamais fale que fralda é coisa de neném, que fralda é coisa de bebê, que você já é mocinha, que você já é mocinho, que você já é grande. Comparar com o irmão, seu irmão já não usava fralda nessa idade, jamais. Porque você pode precisar voltar com a fralda e tá tudo bem. Desfraudou, idade certa, tudo lindo. Veio a pandemia, pediu pra usar fralda de novo. Tá inseguro, tinha muito pouco tempo de desfraude. Volta com a fralda. É simples assim, gente. A criança percebeu sua necessidade, falou, verbalizou a necessidade. Você ouve e atende. Simples assim. Toma a fralda, filho. Ah, mas ele faz xixi no vaso todos os dias, mas o cocô ele pede a fralda, dá a fralda. Ah, mas aí ele vai ficar usando... O problema é só pro seu bolso. Então, pensa numa forma de gastar menos, se for esse problema, e dá a fralda. Entenderam? Simples assim. A gente não tem que fazer nada. A gente não tem que fazer nada. Aliás, a gente tem que fazer isso. Estar todo mundo sabendo para todo mundo tá de acordo, assim. Não ficar usando termos pejorativos, mijona, mijão, tá com fedor, tá cheirinho, nananã, vilanizando a fralda, falando que tá mocinha. Combinar com todo mundo isso. Outra coisa super interessante, né, gente? Começa um contar para todo mundo sobre o xixi e o cocô da criança, né? Ninguém aqui fala sobre o seu xixi e seu cocô. E eu falar sobre meu xixi e o meu cocô vai deixar todo mundo constrangido. Todo mundo vai ficar constrangido com essa frase. Mas a gente tende a chegar, falar pro pediatra, falar na frente da criança, falar na frente de tia, falar na frente de todo mundo, né? Então vamos tentar ter um pouquinho mais de privacidade pra criança, tá? Não bater palmas, manter-se neutro, como eu falei, em todo o processo, né? Pode convidar, o máximo que você pode fazer é isso. Eu vou no banheiro fazer xixi, quer ir comigo? Porque eu acho que não precisa, porque eles geralmente querem e vão. Mas é no máximo. Não é pra falar, você quer ir fazer xixi comigo. Você fazer xixi, não. Mamãe vai fazer, você quer vir? Vê. Quando você for comprar tanto as peças íntimas quanto o piniquinho ou o redutor, você pode convidar a criança pra comprar junto. Mas a sua intenção é muito importante. Você não tá fazendo isso para encurtar o processo. Você tem que estar fazendo isso só para ser legal para ela participar. Então é muito importante a intenção que você tem e só você vai saber qual é essa intenção quando você tá fazendo isso, tá? Não adianta comprar a calcinha mais linda e mais cara porque aí vai desfraldar mais rápido. Isso não vai acontecer. É igual quarto. Nossa, eu fiz um quarto de não sei quantos R$ 1.000 e ele vem pra minha cama. Pois é, ele quer a mãe dele, não é o quarto. Já falei, né, de não punir, não premiar. E aí o que eu falei, né, gente, é muito triste. Você ser punido por uma coisa que não tá sob seu controle. É uma coisa muito bizarra. Isso sim é muito importante. A criança tem que estar com os pés apoiados no chão, principalmente no cocô. Então, se comprar o assento redutor, tem que ser aquele de escadinha, ou ter um banquinho embaixo, ou um piniquinho, que o pezinho fica no chão, tá? Isso é muito importante. É a posição mais adequada pra fazer cocô. Outra coisa muito legal. Meninos, principalmente meninos que fazem xixi em pé, tendem a precisar mais dessa fraldinha pro cocô, porque eles têm uma dificuldade muito grande de sentar no vaso. Quando o bumbum abre, eles referem uma dor no ânus, que não é uma dor, é só um desconforto, que eles não estavam acostumados com isso. Tem criança que faz isso até quando você vai passar pomada. Fala, ai, doeu, ou quando você vai passar lenço umedecido e tal. Então, brincar de sentar no vaso pra fazer alguma coisa, durante uma brincadeira de casinha, brincar de fazer xixi, de roupa mesmo, talvez fosse interessante para essa criança se acostumar com essa sensação do ânus abrindo, só isso. Sem forçação, sem pressão, tá? Lembrar que o processo noturno vem bem depois, em geral, que o diurno. Então, geralmente é assim, ó. Eu primeiro desfraldo o cocô noturno, né? Que é quando a criança para de fazer cocô à noite. Aí vai ser ou o cocô diurno ou o xixi diurno. E esses dois se invertem. E a última coisa é o xixi noturno. Geralmente é nessa ordem, tá? Só os dois do meio que depende da criança. Porque essa criança que tá com o cocô na fraldinha, geralmente não é porque ela não tá desfraldada do cocô, ela só tá insegura ainda.
E muitas vezes é por um desfraude do xixi que foi precoce. Ou desse cocô que foi precoce. Então essa criança ela morria de medo do vaso, alguém levou e sentou lá na marra no vaso. Isso acontece. E a criança fica com pânico do vaso, nunca mais quer sentar no vaso na vida. Que mais, gente? É uma etapa importante do processo de sexualidade. Então, educação sexual começa no desfraude. Sempre que eu começar a ter um desafio de comportamento, e pode ser dentro de um processo de ritmo biológico, que é o desfraude, eu vou parar de olhar para o comportamento e olhar para a necessidade não atendida, como a gente já falou, para tudo aqui, para sono e para tudo. Vamos acreditar na criança, confiar na criança, deixar que ela conduza esse processo e ajudá-la a acreditar no que ela sente, porque o problema é que chega ao cúmulo de crianças perguntarem para os pais: mamãe, eu tô com vontade, isso é que é vontade de fazer xixi? Mamãe, eu quero dormir? Mamãe, eu tô com fome? E é a hora de você virar e falar assim: uai, filho, não sei, me conta o que você tá sentindo, deixa eu ver se parece que é fome. O que você acha que é? O que seu corpinho tá te contando, sabe? Aí falei também, né, que quando ele fala xixi e faz, não, muitas vezes, na maioria das vezes não é hora ainda. Lembrar, gente, que esses ritmos, e eu tenho que falar isso sempre, a gente não controla ritmos biológicos. Sono, fome, esfíncter e motricidade não se controla. A criança é a dona. Quanto mais a gente tenta controlar, mais essa criança vai resistir, se ela for uma criança que ainda tem a integridade dela inteira, mais essa criança vai resistir, mais ela vai brigar para manter essa integridade, porque, e às vezes de forma até agressiva, porque quanto mais você tenta controlar externamente, essa criança sente um desespero muito grande internamente e pode, por exemplo, reter um cocô para falar: eu não vou fazer porque eu posso segurar, eu posso não fazer, eu não quero, eu não vou fazer. E vai ter uma constipação. E isso não é consciente, não, é totalmente inconsciente. E eu vou ter uma criança que começa a conversar através desse cocô. É uma criança que começa só se comunicar na família através desse cocô. Porque o cocô vira obsessão da família, a constipação intestinal vira obsessão da família, a mãe faz quadro pra saber quantos dias já tem que essa criança tá sem fazer cocô, quanto minuto, leva no hospital pra fazer a lavagem. Olha a atenção toda que essa criança tem indevida, e as crianças não estão fazendo isso pra chamar atenção, mas as crianças, qualquer necessidade que ela começar a ter e que ela não consegue comunicar de outra forma, ela vai comunicar através desse cocô. Então, ela tá precisando da mãe à noite. E não é no comportamento de sono que ela sinaliza, porque alguns Tem crianças e as mães, minhas pacientes aqui, sabem como isso é importante, que a mãe piorou, a mãe tá trabalhando mais, entrou na escola, irmão nasceu, o que for, volta a acordar de madrugada. Outras vão ser constipação intestinal, outras vão ser para de comer. E é isso. A criança vai sinalizar em algum comportamento. A gente tem que estar ali preparado para ler. E nem sempre a gente vai descobrir o que é. E muitas vezes a gente só vai acolher, tá? Então, vamos nos apoiar entre si para sair dessa posição de controle, como fizeram com a gente, porque esse é o nosso piloto automático, e vamos confiar nos nossos filhos, que eles vão desfraldar sozinhos na hora deles, e a gente não precisa intervir, tá? Que mais? Eu tenho mentoria agora, então eu tenho que entrar para as alunas, a gente sempre complementa as lives lá. Que mais? Se eu precisar ressignificar, gente, eu vou voltar com a fralda. Então, se essa criança é aquilo que eu falei com vocês. Se a criança tá precisando se essa criança que foi desfraldada à noite, tá precisando, tá vazando na cama 3 vezes por semana, essa criança não está desfraldada, gente, volta com a fralda. Ressignifica essa fralda se você já vilanizou. E volta com a fralda. E tá tudo bem. Fralda não é de bebê, não, filho. Mamãe se enganou, mamãe viu errado, mamãe foi estudar agora e mamãe viu que a mamãe tava completamente errada. Fralda de menino grande. Sim, mamãe usa fralda todo mês, só que a fralda da mamãe é pequenininha. Mas é fralda, igual a sua. Absorvente nada mais é do que uma fralda para mulheres que não querem se sentir desconfortáveis usando fralda. Tá? Falei da criança que tá sendo muito controlada. Então, gente, o que é o mais importante aqui? É a gente entender que a criança não pode se sentir uma decepção porque ela teve escape. Ela não pode se sentir uma péssima criança porque ela não conseguiu segurar ainda. Eu preciso entender o que esse escape significa para essa criança. Ela fica triste, tímida, ela se sente incapaz? Porque se a gente perceber que isso está acontecendo, volta com a fralda. Essa criança vai desfraldar na hora dela. A gente tem exemplos, muitos exemplos disso, vividos em consultório,
tá? Eu vou ter que ir pra minha mentoria, pessoal. Já tem gente lá, inclusive. Então, eu vou voltar. Vou responder algumas perguntinhas aqui. Não vou poder demorar muito. Eu quero que vocês deixem depois da live salva, por favor, os comentários aqui do que fez sentido pra vocês, do que vai ajudar vocês de alguma forma. Até para ajudar quem estiver passando por ali, saber se precisa ou não assistir essa live, tá? Meu filho ainda não está nessa fase. Não, achei aqui é quando eu tava perguntando. Minha pequena Alice ainda usa fralda pra dormir, ela tem 3 anos. Achei que já era hora de fraldar à noite. Ô, André, a minha de 4,5 usa. E eu não vejo previsão de quando vai tirar, porque ela acorda todo dia encharcada. Vaza às vezes. E eu não estou com pressa nenhuma. Os meus desfraldaram muito cedo. Acho que minhas dificuldades financeiras eram tantas que as de tecido é calça plástica. A minha última filha, com 9 meses, vencia sequinha. Foi muito. Já levei esse assunto para minha mãe relatando que não é a escola que decide, nem os pais, é a criança. Que bom, Raquel. Porque a gente sofre pressão dos avós, né? Nossa, mas na minha época desfraldava com 1 ano. O menino não ficava grande assim de fralda, não. E treinamento esfincteriano funciona, gente. Levar o menino a cada 2 horas no banheiro funciona. Igual treinamento de sono. Mas às custas de quê? Né? Meu filho desfraldou com menos de 3 anos, depois de um trauma que teve de uma inflamação no pipiu e sentiu muita dor para fazer xixi. Ele acabou aprendendo a segurar o xixi. Pois é. Aí é que tá. Ele aprendeu a segurar. Será que ele aprendeu a soltar? Né? Então, tem que ver se não ficou nenhuma sequela disso aí. Não foi traumático pra ele, né? Tem um filho de 8, 1 ano e 1 e 5 meses. E uma bebê de 2 meses. 8 anos, 1 ano e 5 meses e 2 meses. Qual o momento certo? Ele já fica tirando a fralda e usa nele a fralda roupinha. Não, ele com certeza não tem nem ele não tem nem inervação de esfíncter. Ele tá tirando a fralda porque ele tá com calor, porque ele tá incomodado, porque a fralda... E tem essa também, eu já tinha lido na época do desfraldo da Bia, deixa a fralda ficar bem cheia pra criança ficar incomodada. Gente, se você tá fazendo qualquer coisa pra acelerar o processo, você tá interferindo no desfraude. Então ele não é respeitoso. Qualquer coisa que você esteja fazendo. Ah, ele vai ficar incomodado? Pode ser que fique. Vai adiantar o processo? Não, acho que não. Mas a criança vai ficar mais incomodada por mais tempo. Então, assim, qual o sentido disso, sabe? Tá longe aí ainda. É isso, pessoal. Vou mijar. Um beijo pra vocês. Boa noite. Lembrem-se disso. Não temos idade. É isso. Não tem idade. Cada criança é única. Claro que eu vou ter uns marcos, né? Até lá pros 4, 5 do desfraude diurno. Se não tiver acontecido, eu vou ficar preocupada. Vou procurar meu pediatra. Na realidade, eu já tenho que estar conversando sobre isso com o meu pediatra. Talvez eu vou procurar um nefropediatra, se for o caso. Até 7 noturno. Pode ser que eu precise de alguma investigação, um ultrassom ou um exame de urina, no máximo. Zé Fini. Só isso. Tá? Vocês viram aí aqui. E lembrando que a anurese noturna é familiar. Então aí os exemplos todos. Você acha que eu vou estar preocupada se a Bia tá demorando ou não? Eu que fiz xixi na cama até 15, 16 anos. Não tô preocupada. Não fiquem também. Tá bom? Um grande beijo, queridas. Boa noite.